vamos ao grip então. O grip nada mais é do que o cabo da raquete, tá? O cabo da raquete, ele tem 8 faces. Essas 8 faces servem para que a gente sinta as diferentes maneiras de segurar a raquete. Então, ou seja, as empunhaduras. Mas hoje nós vamos falar sobre pegada, que é como segurar a raquete de maneira eficiente para que a gente tenha os pontos de aceleração da raquete, os pontos de contato mais aprimorados e a gente usufrua mais desses pontos. Desde já, eu vou te dar um conselho. Evite colocar várias fitas, vários overgrips na raquete, porque elas arredondam esses vértices, essas linhas que determinam as empunhaduras. Então a gente perde a sensibilidade na troca de empunhaduras. Então evite colocar várias, para não arredondar. Explicando para você então, os cabos das raquetes, os grips, ele tem diversos números, são diversas espessuras. Então, eles vão de 1 a 5, que são os mais comuns, são as raquetes que comumente se encontram no mercado. Então, para você ter uma ideia, algumas raquetes vêm um número e depois vem uma fração. Esse número, vamos dizer, essa raquete é grip 2. Na fração ela viria 4, 1 quarto. O que significa isso? O número do grip é o numerador do 8. Então é 4, 2 oitavos. Só que a raquete ela vem marcada numa fração simplificada. Então o 2 oitavos significa 1 quarto, que ela vem simplificada. Tá? Então o grip 1 seria 4, 1 quarto, 4, 1 oitavo. Grip 2, 4, 2 oitavos, mas ela vem escrito 4, 1 quarto. Grip 3, 4, 3 oitavos. Grip 4, 4, 4 oitavos. Então, o 4 oitavos simplificado é meio. Então, ela vai vir escrita 4,5. E o grip 5, que é o 4, 5 oitavos. Certo? Então, agora vamos ao tamanho do grip. O tamanho do grip, para você, o que vai determinar o tamanho do grip, que vai influenciar mais, é o comprimento dos seus dedos, não o tamanho da sua mão. Tá? Então, quanto mais longos forem os seus dedos, a tendência é de um grip maior. Então, por exemplo, a minha mão aqui, ela é maior do que aqui, do que os dedos. Então, a tendência do meu grip é ser menor do que o tamanho da minha mão. Ok? Então, esses desenhos que normalmente se encontra em lojas que vendem raquetes, que você coloca no balcão, assim, tem vários desenhos sobrepostos, eles não funcionam. O que funciona mesmo é na prática. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Existem as teorias também, antes de eu te explicar, que você coloca um dedo aqui, um dedo assim. Então, tem muitas teorias sobre como você encontrar o seu grip. Mas para que fique mais claro e mais direto, você procura que esse dedo fique bem pertinho da sua mão, tá? Sem encostar, porque senão você se machuca e você perde a firmeza também. Então é mais ou menos essa distância aqui, tá? É um pouquinho esse vãozinho aqui entre esse dedo e a mão. Então esse é o grip ideal para você. Deu para entender? Então agora vamos como segurar, como pegar a raquete na realidade. A raquete, a gente deve ocupar a maior área possível na pegada. Então, qual é o jeito de segurar com a maior área da raquete? A gente faz, então, uma diagonal. A gente vai segurar a raquete na diagonal da mão, desde esse gordinho aqui até esse ossinho do indicador. Que esse ossinho aqui é que vai indicar as empunhaduras. Nós vamos colocar nas diversas posições da raquete
e ele vai determinar a empunhadura que eu vou publicar no próximo vídeo, todas as empunhaduras do tênis. Então a gente vai colocar, vou fazer aqui com a caneta, a diagonal da mão. Então essa aqui vai ser a posição da raquete na sua mão, tá? Bem na diagonal. Agora eu vou colocar a raquete, tá? Aqui, então eu coloco aqui, ó, tá? E fecho os dedos. Aí eu ajeito a mão, essa é a posição. Então a raquete está na diagonal, certo? Se eu colocar a mão para cima, é mais fácil para você ver. Tá? Entendido até aí? Então agora vamos à função dos dedos. Cada dedo da mão tem a sua função específica. Isso é muito difícil de vocês terem ouvido falar já. Mas isso é um tênis que vocês devem começar a praticar a partir de iniciantes. Tá? Então eu vou explicar agora para vocês qual a função dos dedos. Esses dois dedos aqui, eles servem de fixação. Só para isso, é para segurar a raquete. Então vocês fazem com a mão como se fosse um C. E eles não apertam a raquete, eles simplesmente são fixos. Tá? Então você coloca, faz um C com a mão e coloca aqui no copinho, tá? Essa é a função do copinho, firmar a raquete na sua mão. Então esses dois dedos fixam a raquete. Então aqui você está vendo que ela está presa, sem eu apertar. Entendido? Esse dedo indicador, ele é o dedo que vai impulsionar a raquete nos golpes de forehand, ou seja, do lado direito de um destro, seja no fundo, seja nos voleios e também nos overheads, ou seja, nos smashes e nos saques. Então, ele é o ponto de impulso, é o ponto que vai impulsionar a raquete nesses golpes. Tá? Então, é muito importante que ele fique aberto. Esse dedo, o dedo polegar, ele é responsável somente pelos golpes do lado esquerdo do destro, os backhands, onde ele é que vai impulsionar a raquete. Então, também é importante que ele fique bem aberto, bem na diagonal. Ele também é muito importante, logicamente, nos voleios de esquerda, para o jogador destro. Então, ele impulsiona a raquete. Tá? Esse dedo aqui, ele tem uma função extremamente importante quando você atinge um nível um pouquinho melhor, mas mesmo que você seja iniciante, você já pode ficar de olho nele. Esse é o dedo que trava o movimento da raquete. Se você apertar esse dedo, a cabeça da raquete ela vai perder velocidade. Perdendo velocidade, você vai ganhar controle. Então você ganha controle e perde velocidade. Então a função desse dedo médio é você travar a raquete. Se você apertar a raquete, você vai limitar o movimento da cabeça. Então a raquete vai caminhar mais travada, ela não vai mexer tanto assim. Essa quebra de punho vai ser bem limitada. Entendido? Então, para ficar fácil para você, tem uma coisa só para pensar. Então, você procura encontrar o polegar com o indicador na pegada. Ok? Faz um na direção do outro, que aí dá certinho. Esses dois dedos, eles encaixam aqui no copinho, vai ficar um pedacinho da mão para fora, isso é comum, tá? Encaixou aqui, esse é o dedo médio então, que é o limitador de movimento da cabeça, e esses dois dedos são os de impulso para forehand e backhand. Digo backhand com uma mão só. Entendido? Então vamos agora à posição para quem joga faz o backhand com as duas mãos. A segunda mão, ela vai coladinha aqui. Então, ó, não sobra espaço. Deu para entender aqui? Então ela é bem coladinha.
Depois, no próximo vídeo, eu vou explicar as empunhaduras, que a raquete até já preparei para as empunhaduras, que é para o próximo vídeo. Ok? Quando você segura usa o backhand com uma mão, a posição das mãos é a seguinte. A sua mão oposta à principal vai no coração da raquete, no coração. E essa mão normalmente aqui no grip. Essa é a posição inicial. E quando você faz o backhand com as duas mãos, a sua posição inicial já é com a pegada de backhand com as duas mãos. Se for no forehand, você solta e vai preparar. Se for no backhand, ela já está preparada já está pronta para preparação e para o golpe. Tá? Então, posição inicial para backhand com uma mão, para backhand com as duas mãos. Ok? Então, espero que você tenha gostado do vídeo e compartilhe com seus amigos, dê um like e se inscreva no meu canal para os próximos vídeos que vão ser bem interessantes. Ok? Obrigado.